Fala aí, pessoal, nossa aula de hoje é sobre logaritmo, então vem comigo. Bom, pessoal, o logaritmo nada mais é que o inverso da exponencial. Então, para você conseguir entender e compreender bem o logaritmo, você precisa dominar as propriedades da potenciação, tá ok? O logaritmo funciona da seguinte forma: eu tenho uma base, eu tenho um logaritmando e tenho o meu resultado. A esse resultado que eu chamo de logaritmo. Mas, professora, então, o que é logaritmo na verdade? Quando eu quero pegar essa base e elevar a um determinado expoente e eu quero obter o resultado. Então, claro, a potenciação, a exponencial, ela serve naqueles casos mais fáceis. Por exemplo, quando você trabalha com 5 ao quadrado, que dá 25, isso fica claro de que você consiga resolver. Mas talvez se eu te perguntar, 1,02 elevado a quanto dá 3? Talvez você fique no impasse. A esses casos é que a gente aplica logaritmo e a gente vai ver isso passo a passo. O logaritmo é muito utilizado na matemática financeira, então é um conteúdo que sempre vem cobrado junto com juros compostos, que é aquele que trabalha com expoente também, tá bom? Então vamos ver aqui como a gente resolve um logaritmo. Vou mostrar inicialmente para vocês o caso mais simples. Ó, se eu tiver log de 27 na base 3. 3 elevado a que resultado vai dar 27? É assim que funciona o logaritmo, o inverso da exponencial. Então, eu coloco aqui igualado a x e podemos utilizar o seguinte, ó, uma dica para vocês. Você pega a base e eleva ao logaritmo. Isso tem que ser igual ao logaritmando. Então, essas setas servem para te lembrar aí a como resolver. Então, é só você calcular 3 elevado a x tem que ser igual a 27. Esse não é o nosso resultado. Por quê? Eu preciso fazer como na exponencial, escrever na mesma base. Então, o 27 tem como a gente escrever na base 3. Se você não souber mentalmente, você pode fatorar. Isso é necessário principalmente quando são números mais altos. Então, você tem que fatorar, decomposição de fatores primos. Como eu quero escrever na base 3, 27 para 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, eu tenho que eu posso reescrever 27 como 3 ao cubo. E aí, o meu resultado é o expoente x igual a 3. Claro, essa é uma aplicação direta para que você possa entender, né, inicialmente, do que se trata o logaritmo, mas vai acontecer igual os casos que eu falei para vocês, de você elevar a um valor que não vai ser tão fácil você resolver. Aí você vai precisar das propriedades, que é o que a gente vai aprender também, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a condição de existência de um logaritmo. Tanto a nossa base quanto o nosso logaritmando precisam ser números reais, positivos e não nulos, tá ok? Temos também uma restrição com relação à nossa base. A nossa base tem que ser diferente de 1, ok? Bom, com isso, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a base. A base de um logaritmo, ela pode assumir valores como 2, 3, 5, e eles aparecem para a gente lá na questão. Agora, acontecem os casos em que aparece assim para você, ó, log de 5. Aí você vai falar, ué, professora, cadê a base? A base não tinha que aparecer ali? Nós temos o chamado logaritmo decimal. O logaritmo decimal é de base 10, só que normalmente ela vem omitida. Então, esse logaritmo que eu acabei de mostrar para vocês, a base dele é 10. Então, se você quiser, você pode acrescentar aqui, ó.
Mas jamais nos seus exercícios eles vão aparecer com esse 10 ali, vai estar omitido. Você já tem que entender que a base é decimal, tá bom? Normalmente também vem no enunciado, ó, considere o logaritmo decimal. É só você se ligar que a base é 10. Bom, do logaritmo decorrem definições e propriedades. Eu vou explicar para vocês agora algumas definições que são de maneira imediata. Você já consegue ver claramente por que aquilo acontece. Por exemplo, log de 1 é zero. Toda vez que você vir em algum exercício log de 1, independente da base, sempre vai ser zero. Por quê? Se você elevar a zero, sempre tem que dar 1. Isso é uma decorrência da propriedade de potenciação. Então, aqui a base é decimal, porque já que está omitida a base é 10. Então, se a gente fosse calcular, igual eu ensinei para vocês, ó, 10 elevado a zero tem que ser igual a 1. Isso é verdadeiro, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a base pode assumir valores positivos, não pode ser zero e também não pode ser 1, tá ok? Bom, outra definição é quando a minha base e o meu logaritmando são os mesmos. Qual é o resultado disso? 1. Por quê, professora? Tenta resolver. 5 elevado a 1 tem que ser igual a 5. Toda vez que eu elevo um número a 1, o resultado é ele mesmo. Então, toda vez que você vir que a base e o logaritmando são os mesmos, o que você conclui? Que o resultado é 1. Cuidado para não confundir esse com esse. Um dá 0 e o outro dá 1. Bom, essa outra propriedade decorre do seguinte. Toda vez que você tiver um expoente e o seu logaritmo tiver base e logaritmando iguais, o resultado é o próprio expoente. Isso decorre da propriedade de potência. A propriedade de potência aqui, ó, de expoente, você coloca ele lá na frente. Então, vai ficar 5 log de 3 na base 3. Eu acabei de mostrar para vocês que quando as duas bases, a base e o logaritmando, são iguais, o resultado daquilo ali é 1. Então, ficaria 5 vezes 1, que dá 5. Aqui é uma demonstração, mas o que você vai entender quando você for resolver um exercício para você ganhar tempo, para você agilizar? Bateu o olho ali, viu que os dois são iguais, quem é o resultado? O seu expoente, tá bom? E por último, não menos importante, quando eu tenho o logaritmo em expoente de uma base aqui. O resultado também funciona da mesma forma, tá? O nosso resultado desse logaritmo aqui é 2. É o resultado do próprio expoente. Essas são definições. Eu vou mostrar para vocês agora as propriedades, que elas serão muito utilizadas nos exercícios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos logaritmos. Vou iniciar pelo logaritmo do produto. Isso só acontece, pessoal, quando nós temos logaritmos de mesma base. Se por acaso as bases forem diferentes, você vai precisar fazer a mudança de base. Mas essa mudança de base é um papo para um próximo vídeo, tá bom? Bom, o logaritmo do produto diz que eu posso transformar o produto como uma soma. Vou mostrar para vocês um exemplo. Log de 20. Eu consigo calcular log de 20 da seguinte maneira. Log de 10 mais log de 2. Por quê? Porque 10 vezes 2 dá 20. Então, eu transformei aquilo que era inicialmente um produto como um logaritmo da soma em forma separada. A propriedade é válida para esses casos. Agora, o contrário não é válido. Você pegar uma soma no logaritmando e transformar em produto. Isso não acontece, tá? Então, olha aqui comigo um exemplo. Ó, calcule log de 10, sabendo que log de 5 é 0,7 e log de 2 é 0,3. Claro, aqui você conseguiria calcular quem é log de 10, né? Claramente você sabe que log de 10 é 1, porque 10 elevado a quem que dá 10, né? Quando base e logaritmando são iguais, você sabe que o resultado é 1. Mas eu peguei esse exemplo para te mostrar o uso da propriedade. E a propriedade será utilizada principalmente nos casos em que não der para você resolver de forma direta. Então, olha, usando a propriedade aqui, eu consigo transformar log de 10 como log de 5 vezes 2.
E pela propriedade, eu posso transformar numa soma. Então, vai ficar log de 5 mais log de 2. Log de 5 é 0,7, log de 2 é 0,3. Somando ambos, o resultado dá 1. Comprovando que se você fizer de ambas maneiras, né, você tem que chegar ao mesmo resultado. Eu posso fazer do primeiro jeito, você pode fazer usando propriedade, mas você chega no mesmo resultado. Porque a matemática é linda, né? Não importa o caminho, se estiver correto, você chega no mesmo resultado. Bom, esse caso mostra o seguinte: bases iguais e é uma soma. Eu posso também juntar e transformar no produto. Então, isso aqui é o mesmo que log de 3 e 8 vezes 10, que dá 80. Então, a escrita ela é válida tanto para você desmembrar em soma, quanto para dar soma você voltar no produto. Aquele caso que eu falei que não é válido é quando a soma acontece aqui. Eu não posso colocar aqui 8 mais 10 e querer transformar o logaritmo em produto. Falar que é log de 8 na base 3 vezes log de 10 na base 3. Não existe, tá? É sempre produto virando soma. Essa é a primeira propriedade. Agora nós vamos falar sobre o logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente, quando possuem a mesma base, você consegue transformar a divisão em subtração de dois logaritmos. Então é meio como se ela fosse o contrário do produto. Enquanto o produto você transforma em soma, o nosso quociente, a nossa divisão, a gente transforma em subtração. Então dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Eu quero calcular log de 2,5 na base 10, né, na base decimal, e eu sei que log de 5 é 0,7, log de 2 é 0,3. Professora, como eu faço isso? Pensa em colocar o 2,5 em fração. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Se você pegar 5 e dividir por 2, dá 2,5. Então, eu consigo visualizar uma divisão. Se é uma divisão, eu consigo desmembrar em subtração. Então, vai ficar log de 5 menos log de 2. E daí vem o enunciado. Se log de 5 é 0,7 e log de 2 é 0,3, 0,7 menos 0,3, 0,4. Esse é o nosso resultado. Então, log de 2,5 é 0,4. Viu como o uso da propriedade é interessante? Porque se você for pensar assim, 10 elevado a quem que dá 2,5? Você fica no impasse, né? Então, nem sempre tente ir pelo caminho de elevar e achar o resultado. Vá pelo caminho de propriedades também, que são muito válidas. E aqui, mostrando, como eu mostrei no caso do produto, que conseguia transformar a soma em produto, aqui eu consigo voltar com a subtração na razão, no quociente. Então, você repete a sua base e divide os logaritmandos, 8 dividido por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 4 na base 4. Como os dois são iguais, isso dá 1. Bom? Agora nós vamos ver a propriedade do expoente, ou seja, a propriedade de uma potência. O que diz a propriedade do expoente? Eu dei até um spoiler para você no começo. Toda vez que estiver no expoente, você joga para frente. Eu costumo dizer assim, está no expoente, joga para frente. Essa é a propriedade, tá? O expoente, você pode inseri-lo na frente do logaritmo, como um produto. Olha esse caso aqui, ó. Tá vendo esse expoente 2? Joga ele lá para frente. Então, vai ficar 2 vezes log de 25 na base 5. Esse trecho aqui, ó, a gente consegue resolver. Quem é log de 25 na base 5? Tenho certeza que você pensou que é 2, correto? Por quê? 5 elevado a quem que dá 25? Só ao quadrado. Então, eu posso trocar esse log de 25 na base 5 já pelo resultado que ele dá, que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, essa é a utilização aí da propriedade de uma potência.
Bom, no próximo vídeo a gente vai ver mudança de base e eu vou trazer uma bateria de exercícios para a gente treinar logaritmo, tá bom? Então fiquem ligados aí para o próximo vídeo. Um beijo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Inscreva-se, hein? Tchau, tchau!